Tá animado. Hello! Estamos de volta. Entrem, entrem, que hoje vai estar animado. Nossa Alê, primeira. Oba! Deixa eu pedir aqui para o pessoal avisar as turmas para eles entrarem. Opa, pronto. Oi, Laura! Oi, gente. Oi, Inês! Ai, tão bom, gente. Oi, Roberta! Ali, você pede para entrar aqui? Rodrigo. Opa! Laura, que saudade! Ah, já pediu, peraí. Opa, tô clicando aqui, não vai. Epa, já trocou de lado. Peraí, Ale, tô tentando. Ah, peraí, agora acho que vai. Já vai entrar. Oi? Ah, entrou! Olha eu. Oi! Tô Oi, apertando Ana. aí. E aí, amor, como você tá? Tudo ótimo. E você? Tô ótima. Adorei ver a Nath hoje lá na Fazenda da Vó. Aí pegando Eu tô urucum. aqui para falar a Ah, você tá verdade. aí? A gente tá aqui. A primeira vez que a gente saiu de casa depois de 40 dias em São Paulo, né? Eu tava já, né? Por mais que tá sendo bem corrido, tanta coisa acontecendo, mas olha, é... a Ana acabou de falar de você, ó, que viu você, ó. Oi, Nath! Oi, Nath, que Oi, saudade! Ó, tava com a Kati. então, eu vi você hoje com o seu urucum, mas eu achei, ó, você estava escutando um som. E lá com o seu urucum, eu falei, ai, que delícia! Eu tava curtindo, tava colhendo, ó, que manchou tudo de urucum, ó. Eu tava Uau! acabei de colher 30 abacates para levar pros amigos. Ai, nem me fala em abacate, Aí, vou ficar aguando. Você sabe que o urucum tinha na fazenda da minha avó também. Então a gente também pegava o urucum e amassava, assim, pintava, assim, tipo índio, sabe? Era muito eu legal. recebi uma mensagem de gente que falava que tinha na casa da avó e lembrou de quando era criança. Foi demais, eu amei ver. Que Agora vou bom. colher limão, que também tem que levar porque tem que fazer guacamole pros amigos. Então eu tenho que colher o abacate e o limão. Então tá bom. Bora. Beijo, Beijos, até amor. mais, até já. Houve uma invasão na live. Ixi. Fofa, gente. Ela é demais, né? Eu não aguento a Nath, gente. A gente saiu Maravilhosa. hoje, porque desde o início da pandemia, a gente tá, né, sem nenhuma assessoria lá em casa, no apartamento. Eu tenho 5 gatos e a gente tem 2 cachorros, né? E eles fazem uma bagunça, né? Os cachorros são 2 terremotos. Além da questão, né, de ter que lavar o espaço deles todos os dias, tem a questão de precisar passear, tem a questão dos pelos, que não é muito pelo. E como a gente está sem assistência, né? Então desde o início, a Bruna, nossa filha, veio para o sítio e falou assim: bom, deixa eles lá, porque aqui eles ficam super bem. Tem um monte de amigos caninos, né? E hoje, mas é que a gente morre de saudades, então a gente veio visitá-los. Nossa, e demais, porque altas, né? Muitas árvores de tudo, abacate, de urucum e Sim, sim. eu achei. Coisas plantadas pela família lá atrás. Mas eu acho que isso influencia muito a nossa vida, né, Ali? Assim, porque assim, eu fui muito influenciada por essa infância que eu tive na casa da minha avó. Talvez da Nath também, enfim, essa paixão que vocês tenham pela Amor. natureza, né? Eu fui assim, né? Meus pais sempre contam essa história desde criança. Eu fui uma adolescente que não tive a oportunidade de ir nos bailinhos, né? Eu sempre fui pro sítio, assim. Meu pai sempre. Sexta-feira me pegava na escola, Ah, meio-dia, a igual gente a já ia mim. direto. Não tinha final de semana em São Paulo, não tinha amigo, namorado, era ir pro sítio. Daí por isso eu acho também, né, foi o lado que na época eu contestava algumas coisas, mas hoje eu entendo que, poxa vida, formou pessoas ligadas à natureza, assim, muito mais. Né? E outra coisa, eu acho que falta muito nas pessoas esse contato com a produção dos alimentos, com os animais, para a gente poder hoje ser consumidores mais conscientes, né? E desde que daí eu, né, casei, tive a Natália, a Bruna, e como meus pais, daí minha mãe já morando na fazenda, tudo, desde criança, desde que elas eram bebês, eu trabalhava menos, né? Eu fui uma mãe,
né, em que eu abri mão do meu trabalho no início da vida das meninas, amamentando uma com a outra, enfim, cuidei delas, né, sem assessoria. E aí eu pegava e ia direto, eu também ficava para poder ter um pouquinho de paz, eu ia fazer, mas eu vou ficar com a minha mãe, né? E aí elas ficavam soltas. E a Nath desde sempre teve essa relação com as plantas, com os animais. E eu acho que isso é muito importante. E é uma das causas, né, Ana, daquilo que a gente vê tanto dessa dissociação, né, das pessoas, da própria saúde, da responsabilidade com relação ao meio ambiente. Tem a ver com o desperdício de alimentos, muito, porque quando você não planta, você não tem o trabalho, você acaba não dando valor real àquilo que você tem no seu prato ou que você tenha na sua geladeira, né? Ou seja, você não consegue valorizar tanto pelo fato de que você não sentiu na pele o quão, né, duro, desafiador e trabalhoso é você produzir os alimentos que deveriam ser muito mais valorizados, e qualquer alimento jogado no lixo é um grande desperdício de energia, de tempo, de recursos naturais, né? E só quem está lá esperando a cenoura aquecer que sabe o quanto tempo que demora, né? Alice, você sabe se existe algum estudo? Porque agora isso é engraçado. Você falando sobre isso, essa história é muito, muito parecida com a minha, porque sexta-feira, às 5h30, minha avó e meu avô estavam na porta. Minha mãe trabalhava sábado, né? Mas minha avó e meu avô esperavam eu e minha irmã, a gente entrava na caravana, a gente ia deitada É. atrás da almofada até a fazenda, enfim, fim de semana era sempre assim. Será que existe algum estudo falando sobre a galera que teve um background assim, criado na Terra, para o que ela faz hoje, essa relação? Você sabe se existe algum estudo falando sobre isso? Olha, não, o que eu tenho assim, não exatamente sobre isso, mas eu tenho Aham. dois exemplos de literatura que eu li que me impressionou com relação a, assim, me comprovando sobre esses caminhos. Um deles teve um grande estudo que foi feito com japoneses, camponeses. Depois da Segunda Guerra, houve uma grande migração de japoneses para os Estados Unidos. Foi quando, depois da Segunda Guerra, que houve lá toda a industrialização e tudo mais, né? Então, eles pegaram irmãos gêmeos, né, na época, e primos irmãos, que ficaram na ilha de Okinawa, que ainda hoje é uma ilha muito de agricultura, de pequenos produtores e tudo mais. Inclusive, Uma é uma das das Blue Zones, né? das Blue Zones, as zonas Aham. azuis de maior longevidade do mundo, né? Pegaram irmãos que um irmão ficou em Okinawa e o outro irmão foi para os Estados Unidos, né? Logo, né? Isso é um estudo feito há 30 anos atrás. Então, o que aconteceu? Viveu o boom da industrialização, obviamente passou a comer hambúrguer, batata frita, refrigerante e tudo mais. E o que aconteceu? Né? Eles foram entender a saúde desses dois, a saúde dessas famílias. E, obviamente, a incidência de diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, depressão nos descendentes de Okinawa que viviam nos Estados Unidos, viveram nos Estados Unidos, era muito maior, mas muito mais, mais de 60%, não é? 10%, não, mais de 60% a mais, ou seja, era muita diferença comparado aos irmãos que ficaram na Terra. Então, a distância da Terra, o mundo industrializado, as grandes cidades, esse consumo desenfreado, ele impacta muito negativamente. Obviamente, se a gente perguntasse para aqueles que viviam aqui, não, a correlação dele com a Terra era outra história, né, os cuidados. E um outro, né, estudo que ele, além de Blue Zones, mostra muito isso, né? A maior longevidade e tudo mais. Não sei se você já leu, Ana, tem um livro que chama sobre crianças, chama Déficit de Natureza, sobre Não. as crianças do mundo moderno, né? Ah, vou ler. A síndrome de déficit de natureza, Vou né? ler. Falando sobre o impacto da vida moderna, do videogame, do apartamento, da meia, da distância das crianças com isso. Fala de microbiota, fala de anticorpos, fala de sistema imunológico, fala de nutrição, fala de melhores hábitos alimentares, fala de desenvolvimento afetivo, fala de responsabilidade. São crianças, seja, além de esse estudo, é um livro, né, que conta, mas existem estudos que comprovam que crianças que vivem na natureza têm menos índices de deficiência de vários nutrientes comparados à criança moderna. Então tem isso, né? Tem isso e é muito claro, ou seja, essa
distância, tanto que hoje, ultimamente, minhas aulas eu tenho terminado com uma foto que me mandaram, que eu achei muito enfática nesse sentido, que é um tapetinho de grama, e a pessoa tem no apartamento tapetinho de grama de verdade, e ela fica descalça lá pisando na grama uns dias assim, para tentar conectar, né? Tudo bem que ela tá no 22º andar do apartamento, mas ela tenta fazer uma conexão, que a gente está totalmente desconectado, né? E esse é um dos grandes questionamentos. E também, se a gente for trazer para o nosso tema, né? O meu tema da minha aula na nossa escola, que é sobre veganismo, eu considero que a grande parte das pessoas hoje consome alimentos de origem animal devido a essa desconexão, né? Baseia a alimentação devido a essa desconexão. Porque é aquela história, né? Bem pragmática. Se você estivesse almoçando aqui, sentado na mesa, comendo um bife, olhando para a vaca na sua frente, eu acho que seria diferente, né? Se você tivesse uma galinha no seu colo, fazendo carinho, porque ela vai ficar e você vai comendo canja, a relação com a canja ia ser diferente, né? Se você pudesse compreender, entender a correlação entre comer animais e tudo que a gente está vivendo hoje, das pandemias, o desflorestamento, a perda de biodiversidade, o aquecimento global, né? Assim, os dados são muito sólidos, eles são muito pragmáticos, eles são claros da correlação direta entre o nosso prato, a proteína animal no prato e todas essas coisas ruins que a gente não quer que aconteça, né? Será que se a gente trouxer as pessoas para esse universo de conhecimento, elas continuarão a consumir da forma que elas consomem, né? Então, acho que quando a gente fala de veganismo, assim, numa roda de conversas de pessoas, entre aspas, comuns, né? Parece algo muito fora da órbita, muito ligado a seita, ligado a seres alternativos, ou pessoas como são classificadas, mas é muito radical, né? E aonde a gente começa a entender, ou seja, aonde está o radicalismo, né? De você abrir mão do seu paladar, né? Em detrimento da vida de seres inocentes que são abatidos aos bilhões todos os anos e vivem confinados. Onde está o seu radicalismo ao deixar de consumir grandes quantidades de gorduras saturadas, de colesterol, de todos os poluentes orgânicos persistentes que vêm hoje dos animais criados em pecuária industrial e que te levam à obstrução arterial, levam à maior causa de morte do mundo, que é a doença cardiovascular, que levam ao diabetes, à obesidade. Onde está o radicalismo de eu falar assim, não, eu não quero, eu quero ser mais saudável, eu quero cuidar do meu coração, das minhas vias, das minhas artérias, das minhas células, né? E aonde está o radicalismo quando a gente fala de que, assim, eu quero ter responsabilidade pelo planeta que eu moro, por Gaia, a gente está na semana da Terra, né? Sabendo que o meu prato, a produção daquele alimento que está no meu prato impacta, está causando desflorestamento da Amazônia, acabou com mais de 70% do cerrado, e eu não quero compactuar com isso. Aonde está o meu radicalismo, né? Então, aonde a gente inverte, eu falo assim, mas espera um pouquinho, né? Um dos maiores cardiologistas da atualidade, Kim Williams, que ele é o presidente da Sociedade Americana de Cardiologia, ele tem algumas frases célebres que são muito importantes. Ele tem a primeira delas, ele é cardiologista, e ele fala assim, existem 2 tipos de cardiologistas. Os veganos e os que não leram, que não estudaram. E tem mais uma frase, porque falando de radicalismo aqui, né? Ele tem mais uma frase que eu acho ótimo. Quando alguém vir falar para mim que comer vegetais e abrir mão dos alimentos de origem animal é algo radical, eu que estou dentro, né, das salas cirúrgicas todos os dias, eu vejo todos os dias abrirem peitos, tirarem corações para fora, para desentupirem artérias e colocar o coração lá dentro, né, e sabendo se essa pessoa ia sobreviver ou não, né? O que é mais radical? Abrir mão de comer algo ou ter que passar por essa condição de uma cirurgia que muda drasticamente a vida de uma pessoa, ou assim, para tentar salvá-la de algo iminente, que seria a morte, por ela estar comendo daquela forma? O que é mais radical, né? Isso é muito, assim, a gente precisa trazer, né? O nome do médico é Kim Williams, K-I-M, Williams, W-I-L-L-I-A-M.
Essa, acho que... Não, William. É. Enfim, né? É muito. Eu acho que é esse ponto de vista, né? Ele é muito distorcido quando a gente não consegue avaliar as coisas com a ótica real baseada em fatos, em evidências e na ciência, que é o que hoje tem feito muitas pessoas mudarem a forma de se alimentar e muitas delas se tornando veganas, ou seja, pelo fato de que, poxa, eu quero ter melhor saúde, eu não quero compactuar com a violência, crueldade com os animais e eu quero cuidar do planeta. Então eu tenho que abrir mão dos alimentos que levam, né, a isso, né? Eu acho que aí tá a mudança, né? A mudança tá baseada em fatos reais, né? Eu E acho não muito engraçado. avaliações. As pessoas falam assim, você é. Umas pessoas, né, assim, aleatórias, falam, você é muito radical. Eu falei, radical é você. É, Cara, radical é você que toma Coca-Cola, que se come churrasco, que toma remédio para dormir, remédio para o banheiro. Se a gente exato. pensar no radicalismo, você que é radical. Eu É. tô tranquila na minha. Radical, aprender a conviver com sintomas ruins dos maus hábitos que as pessoas convivem. Ela tem azia, ela tem refluxo, então ela tem que dormir meio que em pé assim. Ela tem a apneia do sono, porque a gordura do abdômen dela tá apertando o diafragma. Ela tem insônia, porque ela é muito ansiosa, porque a vida dela está totalmente desconectada com a própria natureza dela. Ela tem que tomar remédio para diabetes, para metformina, ela tem que tomar remédio para pressão alta, ela tem que tomar Crestor para baixar o colesterol, né? E muitas vezes ela já está tomando até uma aspirina para afinar o sangue por conta da densidade de glicose que ela já tem e por conta da gordura saturada pesada que fica circulante nas artérias dela, porque ela não quer radicalmente mudar os hábitos alimentares. E É a muito gente que é louco. radical, né, Alê? Eu acho É muito muito. louco isso, Ó, queria fazer né? uma pausa antes de você continuar. É o seguinte, que a menina Coragem está comentando aqui, e ela foi uma das ganhadoras do curso da Laura Pires do IAM.com Ah, contra que você. linda! Ela escreveu, Uhum. eu acabei de ler lá no Stories, e ela e uma outra menina ganharam, foi lindo. E para dizer que na terça-feira, Lê, vai começar o seu concurso, do seu e da Ai, Nath. que legal, gente. Não, Então, eu vou falar um pouquinho do meu curso, então. fala, O ano fala. passado a gente gravou um curso, assim, eu já tenho uma história da alimentação, né, minha. Eu dou aula hoje, eu dou aula tanto para profissionais de saúde, eu criei um curso de capacitação em alimentação vegetariana pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que eu coordeno o Departamento de Saúde e Nutrição, para a gente capacitar médicos e nutricionistas e estudantes para serem bons, atender pacientes, né, dentro na transição para a dieta vegetariana. Só que assim, eu percebo que eu gosto muito, até mais, para falar a verdade, de falar direto ao público, né? Ou seja, a gente vê muitos profissionais falando uma linguagem tipo nutricionês, né? Que o público geral, ele não tem nem obrigação de saber, né? Então, como transformar a informação em algo mais simples para que todas as pessoas tenham acesso? Eu tive a ideia de montar um curso online, óbvio que chega para todo mundo, junto com a Nath, com a minha filha, que começou a live aqui. A Nath tem 22 anos, ela é formada em gastronomia, né? Em alimentação natural e né, cozinha. Então, a gente tem uma conexão. E como a gente começou a falar, eu estou, né, hoje no sítio da família e tudo mais, que eu tenho uma conexão. Foi na fazenda, no sítio da família, que eu despertei para o vegetarianismo, pelo amor aos animais. Eu conhecia a agricultura, conhecia a produção dos alimentos. Então, a gente gravou um curso de 21 capítulos lá na fazenda da minha mãe, né? Ou seja, onde as meninas, a Natália praticamente nasceu e fez Aí, todas. né? Aí na fazenda. Não, eu tô assim, pra falar a verdade, tô na minha sogra hoje. Ah, Não tô tá. na minha mãe. Na minha Tá, mãe é outro, tá. né? Porque aqui os meus cachorros ficam lá, é muito grande, muito aberto, que é uma fazenda grande. E eu Uhum. não deixo meus cachorros lá, não, porque tem onça, tem lobo-guará. E se eu deixar lá, eles são muito playboy de São Paulo, eles podem virar churrasco, né? Então a gente deixa aqui, que é mais cuidadoso, tem gente para olhar e tudo mais. Entendi. Enfim, esse curso tem 21 capítulos, eu falo de tudo sobre alimentação vegetariana, vegana, os propósitos, os nutrientes todos, falo de esporte, eu falo de vários mitos e verdades, e a Nath tem
várias aulas ali de culinária. A gente visitou uma fazenda orgânica próxima, que é a Santa Adelaide do Davi, mostrando a cultivo orgânico, quais são as diferenças, mostrando o solo, a diferença de um solo orgânico, de um solo convencional, enfim. É um passeio por todos esses assuntos que são extremamente relevantes para a gente se tornar consumidores mais conscientes de uma forma geral no mundo. E ele está no portal Yam, que é muito bacana, tem muito conhecimento ali. E a gente, com essa história de quarentena, falou assim, poxa, vamos ajudar as pessoas, né, a ter mais acesso à informação, aproveitar o tempo livre para poder, né, conquistar aí mais conhecimento. E aí vamos fazer um sorteio, gente, que legal. Vamos fazer. Então vai ser igual, terça-feira, a gente vai postar, e vocês têm que fazer os comentários, marcar a Lê, a Nath, o Yama, a nossa escola. Rosa! Ó, Rosa. A gente foi engraçado que a gente, para decidir, a gente pegou a equipe toda e a gente escolheu 2 comentários, cada um escolheu 2. E praticamente eram os mesmos, olha que coincidência, Olha né? que legal. Então a gente pediu um empate técnico e 2 pessoas ganharam. Então, que legal, vamos que ver. legal. Olha, a Karina foi aluna da turma 4. E ela falou: Tá. fui vegetariana há 10 anos, parei com a gravidez, voltei. Não precisava. E apesar de não comer peixe, não me convenço dos males do peixe. Me explica o porquê não do peixe? Vamos falar, é um dos assuntos que eu tenho mais falado ultimamente, porque existe uma confusão aí com relação ao peixe. Porque quando a gente fala de alimentos de origem animal, a gente ainda é muito. As pessoas avaliam a qualidade do alimento com base nos nutrientes que naturalmente que eu digo, a composição do alimento tem. Então, se você comparar o peixe com uma carne vermelha, com até um frango, um corte de frango tipo coxa, sobrecoxa e tudo mais, realmente o peixe tem um teor muito mais baixo de gordura saturada, com exceção dos peixes gordos, tá? Tipo salmão, aqueles peixes de água doce, tipo pintado, assim. Peixe normal tem muito menos gordura saturada, tem uma base de micronutrientes que vem do mar, que são importantes também. É uma carne mais leve, as fibras são menores, enfim. Então, teoricamente, é mais leve comer peixe, é menos calórico, tá? Só que, gente, o peixe, a gente não pode, não só o peixe, mas a gente não pode mais classificar a qualidade de um alimento sem levar em consideração como ele foi produzido, tá? O peixe que mora no mar, ou o peixe do pesqueiro, o peixe do lago, ele vive num ambiente de água. E a gente não pode esquecer, a água é o solvente universal. Todas as substâncias sintéticas que o homem produziu no planeta inteiro, desde do pacote que envolve o eletrodoméstico que você comprou, né, até os metais pesados do seu celular, né, o plástico da embalagem de não sei o que você usa, até os agrotóxicos que são aplicados nos cultivos, que são todos substâncias sintéticas. Todas as substâncias sintéticas, gente, elas feitas em laboratório, elas não entram no ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida é o ciclo da decomposição, que é o quê? Tudo na vida nasce, se reproduz e morre e vira outra vida, né? Nada se cria, tudo se transforma. Isso, matéria orgânica, coisas naturais. Tipo, a gente vai morrer, a gente vai virar uma planta. Porque a gente vai dissolver, vai virar nutriente de novo, porque as bactérias vão fermentar a gente. E aí a gente vai nascer na forma de... vai virar solo e depois que a gente virou solo, a gente virou planta. A gente vai se recriar. Agora, substâncias sintéticas feitas no laboratório, não. E por que eu tô falando isso? Tô falando com peixe. Gente, todas essas substâncias, do agrotóxico que é aplicado lá no interior, vem pela água, tanto do lençol freático quanto pelo rio, vai desembocar no mar, vai alimentar o pesqueiro, vai alimentar a lagoa. E o metal pesado da mineração, o bisfenol que estava no plástico de não sei o quê, o próprio microplástico, que é a partícula do plástico que nunca vai se decompor, mas ela vai quebrando em partículas menores. Todas essas substâncias sintéticas, que são poluentes orgânicos persistentes, entram em contato com os seres marinhos, que filtram a água para retirar oxigênio. E nessa filtragem, essas substâncias que são toxinas são acumuladas nos alimentos de origem animal, que vivem em água. Então, hoje, o peixe é um grande fator de contaminação por esses poluentes orgânicos persistentes. É o maior contato que nós, seres humanos, temos com plástico, com microplástico, com bisfenol A, com esses agentes de desinfecção domésticas, com metais pesados oriundos da mineração, ou mesmo do nosso lixo
eletrônico que a gente tem, né? Que esse monte de coisa, elas vão parar na água. Então, ou seja, e todos essas substâncias comprovadamente têm ação, seja como disruptor endócrino, ou seja, altera o funcionamento dos nossos hormônios, como também, se acumuladas dentro das células, vão interferir na divisão celular, no nosso DNA, causando mutações estranhas que podem levar ao câncer. Tá? Então, hoje, tá? Tem muito estudo que mostra que o contato através do alimento que vive em água, a gente tem muito mais problemas. Então, acho que esse é o maior. A gente fica cheio da história, ai, não, eu vou comprar orgânico, ai, eu vou evitar esquentar minha marmita no plástico, porque vai soltar. Gente, o peixe é o pior contaminante. Tá? Então, não existe mais peixe saudável no planeta inteiro. Talvez lá no Alasca, ainda na área desértica, você possa achar um peixe que não tenha metal pesado. Mas a grande maioria tem. A água potável do planeta, ela está contaminada, mas em níveis baixos. A gente já consome, por exemplo, hoje, a gente tem no dossiê da Abrasco, Associação de Saúde Coletiva do Brasil, né, os níveis de potabilidade da água hoje já estão, né, já admitem 27 tipos de agrotóxicos, alguns desinfetantes domésticos, alguns metais, mas em baixíssima quantidade. Agora, o bicho que mora dentro da água vai filtrando tudo isso e vai ficando tudo para ele. Então, se você não conseguiu convencer alguém a comer peixe, acho que agora, deixar de comer peixe, acho que agora você consegue. Porque ninguém quer ficar consumindo plástico, ninguém quer ficar consumindo mercúrio, né? E todos esses metais que tem acumulado em alta concentração no peixe. Acho que a gente já convenceu. E eu fico pensando também, Lê, nos medicamentos, né? Antibióticos, tudo. Sim, todos eles, que vão, todos né? eles, Isso sempre todos fica na minha eles. cabeça. Todos, assim, desde aquilo, entendendo primeiro, né? Falando em antibiótico, que o maior uso de antibióticos do planeta é na pecuária, gente. Não existe pecuária intensiva sem antibióticos, tá? Não tem como você confinar os animais, que são animais extremamente jovens, eu digo bebês e crianças, porque eles hoje já são geneticamente adaptados para que eles ganhem peso mais rápido, eles são submetidos a uma hiperalimentação. Muitos deles, né, têm ação hormonal modificada para ganhar peso tão rápido. Ou seja, você abate um animal numa vida muito curta. Ou seja, um frango hoje vive 40 dias nas granjas industriais. Para atingir o peso de 40 dias, ele deveria, na natureza, pelo menos ter 6 meses. Ele é abatido com 40 dias. Ele é um pintão, não é um pintão. Ele cresceu um pouco mais. Um peixe, a mesma coisa. Um porco com 6 meses. E esse sistema imunológico extremamente vulnerável, ainda não formado, em confinamento, dá tilt. Então, obrigatoriamente, é permitido por lei, se usa a adição de antibióticos na água e na ração desses animais. Para quê? Para que eles consigam sobreviver a essa condição e ganhem peso o mais rápido possível. Tá? Então, hoje, antibióticos são promotores de crescimento. Então, na água tem antibiótico. E o problema não é comer o alimento com antibiótico exclusivamente. O problema é que a gente jogando antibiótico na natureza do jeito que a gente está fazendo, a gente está fazendo as bactérias se adaptarem ao antibiótico, serem resistentes a ele. Tá? A gente está criando resistência ao antibiótico. Quando nós precisaremos do antibiótico, a gente não vai ter mais um antibiótico eficaz, porque, lembrem-se, animais de cativeiro e animais humanos é o mesmo sistema. Então, muitas vezes o medicamento, a maioria dos medicamentos utilizados na pecuária são os mesmos medicamentos que nós utilizamos. Então, a gente está criando resistência aos medicamentos. E a gente a probabilidade de desenvolvimento de doenças causadas por resistência a antibiótico daqui para frente é imensa. Isso é um grande alarme da Organização Mundial da Saúde, que é um problema seríssimo, que estima-se que vai ser a maior causa de morte no mundo em 2050. E ninguém está falando nisso. Isso tem a ver com o desenvolvimento de pandemia também. A gente confina animais, a gente coloca animais medicados, e esses vírus, essas bactérias vão mutando, né? E o contato direto de humanos com esses animais vivos, né? Não somente lá o morcego, o pangolim, eu tô falando na pecuária, gripe aviária, gripe suína, vaca louca, peste negra, tudo é de animal confinado, tá? Esses vírus entram em contato com o humano que passa a ter problemas também, que é o que nós estamos vivendo com o coronavírus, enfim. Então, gente, confinamento nunca vai ser uma coisa positiva.
tá? Nunca vai ser uma coisa positiva, em nenhuma condição. Ela só serve para criar muita proteína animal, para a gente ter acesso no ponto de vista econômico, porque custa muito barato. Se você colocar hoje na ponta do lápis, um frango inteiro congelado, ele custa mais barato do que 1 quilo de limão no supermercado perto da sua casa. Se a gente pensar que a gente teve que produzir a comida do bicho, teve que plantar soja, milho, a gente teve que processar, fazer ração, a gente teve que ter um pinto que foi criado na chocadeira, que alguém ganhou dinheiro com isso. A gente manteve todo um sistema que manteve esse animal em luz, em pessoas, em energia, a comida que ele comeu durante todo o tempo, os medicamentos que ele usou. Depois você pegou esse animal, você abateu esse animal, você foi no frigorífico, você tirou as partes, limpou, zilhões de pessoas trabalhando, congelou, manteve refrigerado, congelado, gastando energia, e ele custa mais barato do que o limão que foi arrancado do pé, colocado numa caixa e levado para a feira livre ou para o supermercado. Não precisou de refrigeração de ninguém trabalhando, praticamente os coletores. Você entende a loucura que a gente está vivendo? Enfim, esse sistema intensivo só serve para isso, para oferecer esse tipo de alimento nas condições piores possíveis e mais baratas possíveis, para adoecerem as pessoas, adoecerem o planeta e matarem animais. Somente isso. Não dá para avaliar de outra forma. E, obviamente, enriquecer poucos. Exato, né? Claro. Enriquecer poucos. Claro. Alê, aí a Gazi está falando assim, e o ovo, Alê? Vejo que muitas pessoas se tornam ovo-lacto-vegetarianas. Qual a sua opinião sobre? Sobre o ovo, enfim, eu acho que assim, o caminho para o ovo lacto-vegetarianismo já é lindo. Você já reduziu uma parte, você já deixou de comer carne, que é muito bacana. Ou seja, ninguém precisa virar de um dia para o outro, agora eu sou vegano, tá? Porque Aleluia falou que eu tenho que ser vegano, eu vou virar amanhã. Não é assim, tá? O caminho para o veganismo, ele pode ser feito por etapas, ele pode ser feito de forma radical, não sei, radical que eu digo, de um dia para o outro, pode também, tá? Isso é seguro, uma vez que você tenha conhecimento do que você está fazendo. Mas eu também fui ovo-lacto-vegetariana durante muitos anos. Porque, na minha opinião, eu deixar de comer carne já estava ótimo. Né? Porque, na minha opinião, construindo um muro de invisibilidade que eu construí para manter meu hábito e não sofrer com isso, o que eu fiz? Eu criei esse muro de invisibilidade achando, a galinha tudo bem, não mata a galinha, tá tudo bem, a galinha ela tá lá feliz, ela bota ovo. Né? A vaquinha tá lá feliz, ela me dá o leite. Então, é isso que eu pensava, tá? Porque eu também tinha a retórica da minha fazenda que a galinha lá era feliz mesmo, né? Por mais que o galo macho, né, que começava a brigar lá, minha mãe lá e colocava na panela e fazia sopa de galo. Isso acontecia também. Mas tudo bem, ela vivia feliz para sempre até o dia que chegou o dia dela. Enfim. Só que isso não é realidade. Hoje, o ovo, grande parte dos ovos consumidos no mundo vem de sistemas das granjas intensivas de gaiolas de bateria. Primeiro, né, para quem acha que não mata alguém para gerar ovo, mata sim, gente. Primeiro passo, as galinhas de genética adaptada para serem galinhas da pecuária do ovo, ou seja, né, a galinha poedeira, elas já são geneticamente preparadas para botar mais ovos. Daí, as chocadeiras industriais chocam os ovos e esses ovos eclodem lá com X dias, já cai numa esteira. Nessa esteira, existe um raio-x que vai separar o pinto macho do pinto fêmea. Obviamente, gente, que pinto macho não vai fazer ovo. E lembra-se, essa galinha, o frango, o galo, sei lá o quê, foi geneticamente modificado, ajustado para produzir muito ovo. Então, o pinto macho não tem utilidade. Aquela esteira, assim que ele sai do ovinho dele, bate as asinhas amarelinhas, ela já cai num túnel, ele é moído vivo. 50% do que nasceu, que é 50% macho, 50% fêmea, já é moído vivo. Junto com a casca, isso vai virar uma coisa que vai ser seco, vai virar um pó proteico, que vai alimentar os animais domésticos, fazendo parte das rações, ou então o peixe de cativeiro, ou então vai virar adubo. Tá? Então, ou seja, já tem morte aí, primeira coisa. E a galinha, que ufa, nasceu fêmea, não foi triturada viva. Ela segue
aquele pintinho de um dia, ele é debicado, é cortado o bico dele numa lâmina quente. Por quê? Porque daí, a partir daí, ela vai para o confinamento, para engordar, crescer e começar a botar. Quando ela começa a botar, ela é colocada dentro de uma gaiola, que ela tem um espaço não maior do que uma folha sulfite, que não consegue abrir as asas. Por que ela é debicada, gente? Por dois motivos. O primeiro motivo, porque ela consegue não mais ciscar seletivamente. Uma ave cisca, fica lá com o pezinho, escolhendo a granulometria daquilo que come. Como ela vai comer ração, ela tem que comer muito para produzir bastante e sem selecionar. Então ela corta o bico e ela não consegue mais fazer a seleção, ela vai comer mecanicamente. Primeiro. Segundo, para ela não comer a amiguinha, a coleguinha do lado, de tanto estresse que ela vive. Então, existia um canibalismo muito grande dentro das gaiolas por estresse, né? Que essas gaiolas ficam em grandes galpões em que essas galinhas não é apagada a luz para elas botarem sem ter noção de dia e de noite, tá? Com grandes exaustores de ar para sair o calor que elas vivem, ou o frio, dependendo da região que se mora. Enfim. E depois de 2 anos que ela passa a não mais produzir ovos na velocidade que aquilo que ela come se transforma em ovo e ganha dinheiro, o que ela vai? Ela vai para a indústria, ela vai ser vendida para a indústria da carne, enfim. Então, esse é o ovo. Ah, mas o ovo, falaram que é o alimento mais saudável do mundo. Não sei quem falou isso. Quem falou isso, com certeza, foi o vendedor de ovos, né? E segundo, enfim, que não é bem assim. Não existe nenhum alimento insubstituível. A gente consegue tudo que tem no ovo em qualquer outro alimento, a qualquer outra refeição bem balanceada, tá? O ovo tem proteína, no reino vegetal tá cheio de proteína. O ovo tem colina, que também tem no reino vegetal. Tem muita gente apegado na colina, né? Colina, não sei se vocês sabem, é um dos nutrientes que tem correlação direta com o nosso sistema neurológico. Ele faz parte da barrinha de mielina, que reveste o neurônio. Então, falam da colina com funções cognitivas. Realmente, a colina tem esse papel e ela é importante. Só que primeira coisa, que é um mito, o ovo só tem uma grande concentração, mas ele não é o único alimento do planeta que tem. Então, os outros alimentos de origem vegetal também tem. Assim como o leite também não é a única fonte de cálcio, ele só é uma fonte concentrada de cálcio e a gente consegue cálcio em outros alimentos. Primeira coisa, quebramos esse mito. Segundo, gente, a colina em excesso, que 2 ovos por dia já aumenta demais as quantidades de colina, ou seja, tem tanto que um ovo já passa da necessidade diária e o seu corpo, a sua microbiota intestinal passa a entender aquilo como algo desnecessário. E existe a própria microbiota passa a transformar a colina em TMA. TMA cai dentro da circulação, nosso fígado produz TMAO. TMAO tem grandes estudos e revisões sistemáticas que mostram o quê? Um aumento por um ovo, aumenta-se 50% a produção de TMAO. O aumento leve de TMAO está diretamente ligado a doenças cardiovasculares. Tá? Então, não é somente a gordura saturada do ovo e o colesterol que tem no ovo também, que está correlacionado a doenças cardiovasculares. Então, aqueles omeletes seu de 4 ovos de manhã, tem um aumento absurdo de TMAO, e se você faz uso frequente, você fica sempre com esses índices altos, que tem correlação direta com doenças cardiovasculares. Então não tem nada de saudável nessa história, nada de saudável. Só que a indústria do ovo sempre mascarou essa informação e não conta para ninguém, tá? E o ovo orgânico, gente, é a mesma coisa. O pintinho, ou seja, o ovo orgânico pecou. Quem produz pintos de um dia de galinha poedeira são grandes granjas industriais, que produzem do mesmo jeito, 50% já morreu triturado. Daí esse pinto de um dia vai para uma granja orgânica, que pode ser que ela seja de galinha solta ou de galinha presa, tanto faz, que se pega o animal e se dá milho, soja orgânica para ele comer. Só que a crueldade é a mesma. E o TMAO é a mesma coisa, o colesterol é a mesma coisa, a necessidade é a mesma coisa que é desnecessária. Então, ou seja, é menos pior para a galinha viver num sistema aberto e comer comida melhor para ela. Só que isso não muda muito o global e o sistema inteiro, tá? É a mesma coisa. Os pintos vêm do mesmo lugar. E todo mundo pode viver sem ovo, se quiser. Mas, claro, se você está numa transição, vai fazendo no seu tempo, mas saiba que tem problema por trás. Eu acho que a gente tem que ser muito clara nesse sentido. Eu acho. Eu acho que o ovo, alguém botou aqui, acho que foi a Kiki que botou que ela já há 2 anos não come carne, muita coisa, mas tá difícil tirar o queijo e o ghee, e a ghee, né?
Mas eu acho que é isso, é um processo, né, Gente, Lê? é o processo, também é difícil, eu sempre falo isso. A última coisa que eu tirei de origem animal na minha vida foi o queijo, porque eu achava que eu era. Eu tenho até um vídeo meu, que deve ter uns 10 anos atrás, que alguém resgatou, né? Em que eu falei assim, né? Eu tava lá, qual alimento você nunca vai abrir mão, você nunca vai abrir mão da vida? E eu falei o queijo, gente. Eu sou vegana há praticamente 5 anos, enfim. Nunca diga não na vida, né? Porque de verdade, eu amo, eu amava. Se me colocar um brie na minha frente agora, é claro que eu vou gostar, eu gostaria de comer. Só que assim, se eu puder dar uma dica assim, em termos de. Obviamente, aquilo que eu falei do ovo é muito similar na indústria do leite, ou seja, você precisa engravidar uma vaca que tem seu filho, você pega esse bezerro com uma afinidade, né, de relação hormonal instintiva de mãe e filho, e você separa esse filho, essa vaca que sofre, esse bebê que sofre, para você poder colocar essa vaca num sistema de ordenha automático ou manual, que for, de 2 ordenhas por dia, esse bezerro não tem vez. Então, essa crueldade de instintiva maternal, para mim, ela é uma facada no peito, assim. E tem toda a questão, né, da vaca ser abusada nesse sentido, dessa vaca comer em coxo soja e milho transgênico, alimentando aí todo o desflorestamento, o aquecimento global e todas as coisas que estão acontecendo. Enfim, não tem nada bonito nessa história. Bezerro macho que não serve para nada, porque ele é de uma linhagem leiteira, ou ele é abatido assim que nasce com uma coronhada na cabeça, ou ele é abatido depois de 4 meses e é vendido como vitelo, porque a carne dele ainda é rosinha e macia. Então, tem crueldade em tudo isso, enfim. Então, se você quiser um apoio para abandonar o laticínio, é tentar, ou seja, sempre, toda vez que você estiver nesse impasse com você, esse é o exercício que eu fiz. Feche os olhos e pensa o porquê que você gostaria de tirar. Lembra dessas cenas, lembra da razão real. Aí, quando você olha para o alimento, você vai olhar ele diferente, porque você não vai olhar ele só pelo paladar, você vai olhar pela sua razão. Existem motivos muito sérios dentro de você que querem fazer você deixar de comer aquilo, tá? E faça esse exercício, respira fundo, leva lá para trás, para dentro de você e fala assim, por que eu quero deixar de consumir isso? Eu fiz esse exercício. E a hora que eu olhava para a pizza, eu lembrava da vaca, da mãe, do filhote. Eu falei assim, cara, me dá uma pizza de abobrinha e põe, por favor, um orégano com um azeitinho em cima, que tá ótimo. Eu tô comendo feliz da Nossa! vida. A gente comeu Entendeu? ontem uma pizza vegana, molho de tomate, tinha alcachofra, berinjela, abobrinha. Meu, Delícia! você muda. A gente se apega muito àquilo que a gente faz sempre. Então, parece que vai ser uma loucura você viver de outra forma. Porque você está apegado no estilo que você vive. Mas quando você muda a sua forma de pensar, por um motivo muito sério que está dentro de você, você começa a lapidar a sua nova vida. A sua nova vida vai ser uma nova vida, com novos valores, com uma nova. Você, obviamente, vai se abrir para novas formas de se alimentar que vão substituir com muito intuitivamente, por conta da relação razão-emoção, né, aquilo que você fazia antes. Então, não vai ficar um vácuo na sua vida. Não vai formar esse vácuo, porque você naturalmente vai substituir. Tá? As pessoas têm medo de mudar, e eu também sempre tive. Todo mundo tem medo de fazer alguma coisa nova. Mas o medo faz parte, é uma reação nossa, instintiva, à mudança. E que a gente pode e vai superar uma vez que a gente fizer com o coração e com a mente alinhada, né? A gente tem que trabalhar com muito mais propósito na vida, né, Ana? A gente não pode ser Nossa! inconsciente. O mundo está sofrendo pelas consequências da nossa inconsciência. Haja visto coronavírus hoje, gente. Mas como aquele mercado lá de Wuhan ficou deixando os bichos daquele jeito para criar vírus super resistente? Mas como a gente acha? Agora acabou, a gente está tendo gripe aviária de novo na Alemanha. Tiveram várias granjas fechadas, frangos abatidos. 1/3 de todos os porcos do planeta foram mortos no ano passado na gripe suína, que deu, né, um vírus imenso de porcos, que em teoria não passa para humanos, mas se fizer uma micromutação rápida, vai passar. 1/3 de todos os porcos do mundo foram incinerados em vala comum, porque resolveram comer tanto porco e criou daquele jeito um vírus super resistente que não tinha remédio para matar, teve que matar os porcos. Então, gente, é muito louco a gente pensar que a gente não tem que ter responsabilidade com relação a tudo isso, né? A gente não tem mais recursos naturais para comer de forma irresponsável. A gente não tem mais argumentos de saúde que superem, né, o nosso hábito equivocado.
Como eu falo assim, gente, não dá para querer comer refinado demais, açúcar em tudo, açucarado, óleo em tudo, bicho para tudo que é lado e achar que vai ser saudável. E depois fazer promessa para ficar, quando você chega o diagnóstico da doença, fazer promessa de não comer açúcar. Faz hoje, gente. Não é por promessa. Faz por intuição. Eu quero fazer o bem para mim mesma e para o que está à minha volta. A gente tem que ser protagonista dessa mudança. E dados não faltam, né? Dados não Não, eu acho faltam. engraçado, né, Lê? Porque assim, quando a pessoa fica grávida, né? O médico fala assim, não pode tomar adoçante, não pode comer peixe que você pode contar. Aí toda grávida, porque tem um ser, né, que você Vira, ama né? dentro Um de ser você, puro. aí para. Mas aí depois o ser sai e você, que é você mesmo, continua É, fazendo o que você não deveria fazer. Então, assim, tem que se liga, galera. Para de tomar adoçante, para de comer tudo igual, porque se faz mal para um bebê que está em formação é dentro de óbvio. você, faz mal para você igual, não é? Você tá passando, porque a gente, quando se torna mãe, né? Mesmo ainda dentro da barriga, né? A gente cai, né? Um senso de responsabilidade. Mas Exatamente. tudo aquilo que o médico fala que você não pode fazer para o seu filho, é o que você não pode fazer para você também. Porque antes de chegar no seu fígado não, no seu filho, Seu já tá fígado no seu também. sangue. Já tá no seu sangue. E o seu sangue é, né, ele vai para todos os seus órgãos e todas as suas células. Então, se tem uma toxina ali que vai para a célula do seu filho, ela já entrou dentro da sua célula também, tá? E assim, esse senso de responsabilidade que a gente tem que ter, ele é holístico, é sobre tudo e todos. Tudo que faz mal para mim, faz mal para o meu filho, faz mal para o planeta. Por quê? Ah, o adoçante. Por que evitar o adoçante? Porque ele é sintético. É uma substância que a gente não sabe a bioacumulação dele. Ao longo dos anos, eu entrando em contato com essa substância, o que vai acontecer? A gente não tem níveis de segurança de consumo de sintéticos. A gente não tem. Não existe nível de segurança de agrotóxico. Tá? Essa semana, dei uma bate-papo com uma jornalista, com a Aileen Aleixo. Ela fez uma entrevista com uma grande estudiosa, publicou um dos maiores estudos de agrotóxico desse país, falando, seja assim, que ela comprovou cientificamente que não existem estudos que comprovem que algum agrotóxico seja seguro. Sabe por quê? Porque quando a indústria do agrotóxico ela faz um estudo de segurança, ela pega aquela substância que ela quer vender e ela coloca em contato com cobaias, que são animais, tá? Ao longo de certo tempo, dentro dos níveis de tolerância. Ela vai definir. Obviamente que ela vai intoxicar um monte de animal no meio dessa história, mas ela vai pegar um nível de tolerância que não houve mudança genética, influência na saúde, que aquilo lá, dentro desse nível, é seguro. Então, eu recomendo usar nesse nível. Só que, gente, esse é um agrotóxico. Só no Brasil foram permitidos, desde a entrada desse novo governo, 400 novos tipos de agrotóxicos. Então, e a interação? Se é o nível de tolerância desse é um, e desse. Quando eu como vários alimentos pulverizados com diferentes tipos de agrotóxicos, eu estou recebendo todos, é que nem bula de remédio. Você já viu a bula de remédio? Interação medicamentosa. O que acontece se eu tomar esse princípio ativo com esse remédio, com isso, com aquilo? Dá umas reações adversas malucas. E não existe esse tipo de estudo com agrotóxico. Então, cara, como a gente vai falar de segurança? É melhor não consumir. E quando a gente fala de agrotóxicos, as pessoas vão ficar em pânico, com medo de comer morango, com medo de comer pimentão, com medo de comer Sim. folha, né? Lindos, maravilhosos seguidores estão escutando isso aqui. Para de tapar o sol com a peneira. Grande parte, mais de 70% da quantidade de agrotóxicos que o Brasil usa, tá? É utilizado na monocultura de soja e de milho, que são utilizados mais de 80% da soja e do milho que o Brasil produz, tá? É utilizado para alimentação de animais na pecuária, tanto internamente quanto exportado para alimentar os porcos lá da China e os frangos também. Então, gente, todas essas substâncias, como eu já falei antes, elas têm afinidade, elas têm a capacidade de se acumular em tecidos por bioacumulação, por lipoafinidade. Eles grudam na gordura. Então, hoje, um animal que come comida à base de grãos transgênicos, que são todos os animais, tá? Com única e exclusiva exceção no Brasil
uma parte da vida, o gado solto, que é onde a pecuária extensiva, mas que no final, para alcançar o peso, ele vai para o coxo comer soja e milho transgênico, o que vai acontecer? Todos esses animais consomem muito agrotóxico, que se acumula nos seus tecidos. Então, o que vai acontecer? Quando você come o animal, você está comendo tudo que o animal entrou em contato a vida inteira. Então, ele é um acumulador secundário. Hoje tem grandes estudos que comprovam que o nosso maior contato com agrotóxicos está no alimento de origem animal, não está no pimentão. Só que quando você vê no Jornal Nacional o ranking dos agrotóxicos, eles avaliam, obviamente, somente os vegetais, que é onde são pulverizados os agrotóxicos. Só que eles esquecem de falar que os animais comem os vegetais e acumulam tudo isso. E quando eu como o animal, eu estou comendo tudo que foi acumulado. Tá? Então, primeira coisa, sempre que possível, procure consumir orgânicos. Ah, é mais caro? Come menos. Procura um produtor rural. Procura uma feirinha de orgânico perto da sua casa. Vai ter. Come menos. Menos, ou seja, muitas vezes você compra um monte porque é barato, você deixa na sua casa, estraga, você come demais. Come o suficiente, mas compra de melhor qualidade. Tá? Procura consumir. E se não der, alguns alimentos, e não é só hortifruti, gente, são os grãos também. O arroz, o feijão, o seu tofu. Tenta procurar. Tem grandes marcas hoje, tem feirinha de agricultor, de produtor. Toda cidade está se mobilizando, sempre tem. Procura. E se não der, tudo bem, come o convencional. Você já está bastante colaborando, né, com tudo isso, uma parte for orgânico, em ter menos contato. Segundo, reduza drasticamente os alimentos de origem animal. Porque não adianta nada comer alface orgânico e comer carne, gente. Nada. Nada. Ajuda um pouco, mas não é, ou seja, é o sol com a peneira, tá? Então, não tenham medo de consumir alimentos convencionais, uma vez que você reduziu ou tirou o alimento de origem animal, se você precisar, ou seja, você vai preferir o orgânico, mas nem sempre é possível. Mas deixar de comer o alimento de origem animal vai ajudar muito nesse sistema todo. Boa. Ixi, gente, tem umas perguntas aqui, Ale, deixa eu ver. Seus pais são veganos? Não. Foi meu pai que me fez despertar para o veganismo quando eu era antes dos meus 10 anos de idade, lá na nossa fazenda, que eu vi meu pai matar um porco, pendurar um porco de ponta cabeça, eu vi uma gritaria, entendeu? E eu cheguei lá para salvar o porco, porque eu pensava que ele estava preso em algum lugar, era meu pai que estava com um porco de ponta cabeça, fez assim, Rah! Depois daquele dia, eu parei de comer carne, porque eu vi aquilo lá, e eu tive que aprender a conviver com essas diferenças dentro da minha casa desde sempre, tá? A minha mãe come quase nada de origem animal, mas meu pai, né? Eu só cortei a carne dele como nutricionista. Meu pai é diabético, tem sobrepeso, sabe? E ele tá mega inflamado, obeso, né? E eu falei assim, pai, ou você para ou você vai morrer logo. E aí ele tá seguindo uma dieta com quase total restrição, perdeu peso. Ele não estava conseguindo, ele estava em níveis altos de insulina o ano passado. E aí eu fiz aquele ultimato, né? Porque filha que fala, cheia das ideias, né? E ele lá, pá. Daí eu cheguei e falei assim, é isso ou isso? Falei, faz um teste. Vamos ficar 2 meses sem nada e a gente vai ver. Colocamos o medidor de glicemia aqui. Meu pai parou de usar insulina. Ele tem 75 anos, tá? E reduziu drasticamente o uso de medicamentos. Parou totalmente. Ele come escondido de vez em quando. Já estou aqui falando que eu sei. Mas o de vez em quando não é de vez em sempre. E do ponto de vista fisiológico faz muita diferença. Tá? Então, é isso. Não, você não precisa ter a família inteira vegana para você virar vegano. Claro. Não precisa. Faça você e mostre a influência positiva que você é para sua família. Boa. Sem radicalismo, sem dedo do nariz e sem ficar mandando videozinho de bicho pendurado de ponta cabeça no grupo do WhatsApp, porque vamos fazer assim. Vegana foi excluída do grupo. Ale, alguém está perguntando, Flávia, o que você acha da PVT, da proteína texturizada? Isso é uma pergunta muito recorrente. Primeiro, gente, tudo que vem do reino vegetal hoje é melhor do que qualquer alimento de origem animal. Ponto. Tá? O PTS ou PVT vem de soja, a gente não sabe a origem. Se você compra um alimento e ele não tem o T, obrigação no Brasil, e isso a legislação é bastante séria, tá? Se não vem aquele Tzinho amarelo na ponta com o triangulinho com T, ele não é transgênico. Se tem, é transgênico.
O problema do grão transgênico, inicialmente falando, gente, não é a transgenia em si, e sim que o grão transgênico, principalmente de leguminosas no Brasil, ele é resistente ao agrotóxico. Então, o grão transgênico, por ser resistente, ele recebe várias vezes mais pulverização. Então, a quantidade de agrotóxico que é aplicada, que vem com o grão transgênico, é maior para a gente consumir. E, obviamente, o meio ambiente se lasca com muito mais pulverização de agrotóxico. É melhor consumir não transgênico por esse motivo. Tá? Mas também, se for transgênico e eu vou comer a soja, que é o contaminado primário, é melhor do que comer o frango, que foi, comeu toda essa soja e bioacumulou tudo que aconteceu. Então, eu tô sempre... Eu nunca vou falar é melhor ou pior, eu nunca vou falar 880, sim ou não. Eu sempre vou falar numa graduatória o que na nossa evolução é melhor fazer. O PVT, PTS, ele é um subproduto normalmente, porque hoje já tem, como hoje as proteínas vegetais estão em alta, já tem marcas e indústrias que estão fazendo o PTS diretamente como produto primário da indústria. Tá? Até então, o PTS era um secundário. Ainda hoje a gente produz muito óleo de soja, você macera, cozinha, macera o grão, separa na centrífuga o óleo, e aquilo que sobra, o que é? O amido, a proteína e a fibra, né? Já que a gordura saiu. E isso aqui é lavado e entra numa máquina que chama extrusora, tá? Essa extrusora, ela faz como se fizesse uma pipoca, ela seca muito rápido com pressão e ela pipoca essa proteína com essa fibra. Então, pensando assim como aporte proteico, é uma ótima fonte de proteínas e é rica em fibras, tá? O que se fala, e assim, eu não tenho uma clareza nessa resposta, é que muitas vezes para separar o óleo do restante das partes da soja, se usam solventes químicos, né, derivados de petróleo e tudo mais, que podem agregar, né, a essa torta que depois é extrusada, tá? Então, assim, existe essa possibilidade, mas todos esses alimentos, em teoria, têm as fichas técnicas de não carregar poluentes, como poluentes derivados de petróleo. Então, teoricamente, eu mesma já pedi ficha técnica. Eu uso o PTS em alguns dos programas de alimentação popular que eu faço, como campanha Segunda Sem Carne e tudo mais, que a gente precisava de algo barato para substituir o alimento de origem animal, naquelas partes que entram proteínas, tá? E eu pedi para as grandes indústrias todas essas fichas técnicas e você tem os laudos que comprovam não contaminação, tá? Então, ou seja, eu acho que nunca recriminar um alimento com base em sem ter em mãos todas essas informações. Precisa usar PTS para ser vegano? Claro que não. Come feijão, come grão de bico, come a soja em grão, come tofu, aí come o que você quiser. Enfim, você não precisa. Pode comer? Se você quiser, coma. Precisa comer todo dia? Não. Pronto, ou seja, mas é melhor sempre em termos de carregar poluentes de gorduras, colesterol, floresta, oceano, aquecimento global, bactéria, pandemia, é melhor do que comer o bicho. Certeza. Enfim. Bom, Um daqui a pouco minuto! Caraca, passa voando essa live, gente. Nossa Senhora! Parece que entrou agora, né, Ale? Caramba, muita rápido. pergunta, gente. Que bom. Muita gente. Espero mais uma vez a gente ter ajudado aí as pessoas a entenderem um pouquinho mais, ou seja, sem muito radicalismo, né, Ana? Assim, é isso ou aquilo, é bom ou ruim. Tudo é um aprendizado e tudo tem uma graduatória. Ninguém precisa ser perfeito, nossa alimentação também não vai ser. Eu sempre digo que as pessoas têm que olhar para o lado bom da alimentação. Como eu posso melhorar todos os dias? Como eu posso estar aqui nessa régua, tá? Em vez de eu estar virada para o lado ruim, comendo cada vez pior, eu viro para cá e eu vou para o lado bom. O lado bom envolve comer alimentos mais limpos, mais puros, menos alimentos de origem animal, saber de onde vem a nossa comida, comer orgânico, cuidar da terra, e buscar informação. Isso tudo é bom. Então, quando você está dando esses passos para cá, você está evoluindo positivamente. Isso vai fazer bem para você e para tudo que está à sua volta. Então, não precisa ficar com medo de dar passos atrás, ou então virar um pouquinho, roubar um pouquinho ali e virar para cá. O importante é você estar virado para cá e olhar para frente. Aí você vai ser bom. E vai fazer coisas boas. Te amo, Ale. Obrigada, Ana. Obrigada. Espero que tenham gostado. Vou gravar a live para deixar Grava. aqui. Vou gravar também para a gente ter essa live depois, né, Ale? Eba, que depois eu compartilho. E terça-feira, então, tem um sorteio. Vai começar a semana do sorteio do curso do Ale da Nath, hein, gente? Se liga lá no Coisa da Nossa Escola. Eba!
Um Obrigada. beijo, gente. Boa noite. Bom Beijo. final Tchau, de domingo. gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Beijos.